A gente vai falar hoje, o nosso tema é como é que é difícil, né, a gente cruzar esse vale de tirar conhecimento dos centros de pesquisa, da inovação da empresa e fazer isso chegar para o mercado. Por que isso é tão difícil? Quais são os desalinhamentos que acontecem? E as informações que eu vou trazer aqui são informações baseadas em alguns estudos de instituições que pesquisam essa questão dos desafios, né, da conexão entre academia e mercado. Um pouco também da nossa experiência aí, observando as empresas que a gente faz investimento, as que deram certo, as que não deram certo, quais são os aspectos que você tem que analisar de acordo com a necessidade do estágio de desenvolvimento do teu projeto. Você vai ter algumas necessidades específicas para aquele estágio, né? Agora vocês estão na etapa de validação do MVP, vocês vão estar fazendo o protótipo, a fase de desenvolvimento e prototipagem. Então essa etapa ela tem demandas específicas e tem recursos específicos para essas demandas também. Então é importante ir construindo esse caminho de uma maneira sólida, bem pensada, bem construída, e isso faz com que você ao final tenha muito mais possibilidade de sucesso no mercado, tá? Pular a etapa é o primeiro passo para fracasso, tá bom? Então a gente vai conversar um pouco sobre essa distância, né, entre o que existe, né, de conhecimento na ciência e as demandas que o mercado tem de problemas para solucionar. Hoje a gente conversou bastante sobre dores de mercado, né? Então tem um grande vale entre o conhecimento que é gerado nas instituições e que o mercado, as iniciativas que realmente de inovação das empresas. Por quê? Primeiro porque eu não sou um expert em centros de tecnologia e de pesquisa, mas a gente sabe que as motivações para pesquisar no Brasil, elas nem sempre estão alinhadas com as demandas da indústria, né? Com as demandas de problemas reais de mercado. As empresas também, elas não buscam, nem a academia busca as empresas para entender quais são os problemas que elas têm, para direcionar as suas soluções para esses problemas, nem as empresas buscam as instituições de pesquisa para resolver os seus problemas. Então esse é o grande dilema e o grande vale que existe para que essa relação se estabeleça, tá? Existe essa distância enorme e tem muitos fatores que prejudicam essa aproximação. Então, quando a gente vai falar da ciência, você tem as instituições incentivando muito publicação, e aí você o que você produz de paper, né, de artigos e tal, e parece que o que vale nisso daí é a quantidade, né, ou não é a qualidade ou o resultado, na verdade é a aplicabilidade desse conhecimento que é gerado na academia. Se fosse diferente, se fosse aplicabilidade, certamente essa distância estaria muito mais encurtada. O desconhecimento dos conceitos de propriedade intelectual, a gente falou hoje sobre isso aqui em alguns momentos, então os conceitos ficam muito limitados entre pesquisas de anterioridade e redação de patente. Então, muitas vezes não se sabe qual é a melhor estratégia de negócio, de como proteger esse conhecimento que você tem, alinhado com o teu negócio. Isso é um elemento que é difícil de se encontrar no mercado, profissionais que possam fazer isso. E uma das grandes contribuições que o centro de pesquisa e a ciência poderia fazer era capacitar e gerar esse tipo de inteligência, né? Para que as empresas, ou para que o próprio conhecimento que fosse gerado lá tivesse uma estratégia um pouco melhor, né, de propriedade intelectual. A ausência de empreendedores tecnológicos, graças a Deus, isso tem mudado. Aqui está uma prova, né? Tem muita instituição de pesquisa, universidades, etc., que não tem cadeiras de empreendedorismo, por exemplo, que formam pessoas para passarem concursos públicos, né, para serem professores e tal. Então, empreender, o próprio modelo da universidade, o modelo do centro de pesquisa, ele inviabiliza negócios, não se sabe como ganhar dinheiro com o conhecimento que é gerado, e tudo isso é uma dificuldade. Existe um estágio muito embrionário das agências de transferência de tecnologia. Por quê? Porque se o seu know-how é produzir conhecimento, é gerar inovação, não necessariamente você tem que materializar essa inovação, esse conhecimento. Em outras palavras,
Não é porque eu tenho uma patente que eu tenho que produzir dispositivos, que eu tenho que ter uma planta industrial, que eu tenho que de uma hora para outra sair de pesquisador, professor e detentor daquele conhecimento para ser empresário ou para ser gerente de planta de produção, né, ou para lidar com uma série de elementos de um negócio que eu não tenho capacidade de lidar, não tenho conhecimento nem informação e que eu também não tenho condição de contratar. Então, existem outras formas de você capitalizar o conhecimento. Um deles é transferindo a tecnologia para empresas, né, ou para setores produtivos que possam implementar isso de uma maneira em escala, competitiva, com testes, etc., que podem bancar esse investimento e que te remunera. E aí a forma de remuneração quase sempre se dá através de royalties, né, que é o direito que você concede para essa empresa explorar o teu conhecimento. E aí, quando a gente vai falar de licenciamento tecnológico, a gente fala de uma infinidade de formas de remunerar. Então, quanto que eu gastei até hoje fazendo essa minha pesquisa? Como é que eu posso fazer com que essa empresa que está me comprando esse conhecimento me pague por esse investimento que eu já fiz, além de pagar um percentual em cima da receita ou da margem ou do lucro bruto, que é a base de incidência dos royalties, tá? Então, tem um universo enorme aí para se conversar sobre isso, mas que só para botar aqui a sementinha, pesquisem a respeito, porque também é uma forma de você ganhar dinheiro se você for um produtor em série de conhecimento, tá bom? Não necessariamente você precisa virar industrial, né? A ineficiência na utilização de recursos de fomento à pesquisa. Então eu acho que hoje já existe um esforço grande, e esse daqui é um esforço também, ou seja, de fazer com que o dinheiro de fomento que está sendo aplicado para pesquisas de vocês, ou seja, construir todos os caminhos possíveis para que esse já realmente vire negócio. A má gestão dos projetos de pesquisa envolvidos em parcerias com as empresas. Aí vem um certo despreparo das empresas para lidar com a esfera instituição, né, e um despreparo das instituições para lidar com a realidade das empresas. No caso do mercado, aí tem incentivos de curto prazo, inviabilizando investimento em pesquisa aplicada. As empresas elas têm 1000 problemas no dia a dia. Não dá para pensar de uma maneira estratégica, com muita frequência e qualidade. A inovação ela vai surgindo conforme os problemas vão surgindo. Você não consegue antecipar uma demanda para essa solução. Tem pouca presença de pesquisadores nas empresas. Não só pelas questões das bolsas, né, terem editais, mas porque não existe essa cultura de pagar bem o profissional que é um detentor de conhecimento. É como se valesse muito mais um operário de uma linha de produção pelo que ele produz, pelo que gera produtividade, do que uma pessoa que está ali dentro pensando na continuidade da gestão da inovação da tua empresa, né? Tem uma burocracia de custos para registro de patente, além da burocracia demora, né? Se existe um negócio hoje, 10 anos depois em que você vai ter isso, uma legislação de confortável para o licenciamento exclusivo de uma tecnologia, você tem marcos regulatórios, às vezes você desenvolve um negócio, você tem Anvisa, aí os analistas da Anvisa parece que não tem um padrão de análise, você conta com a sorte muitas vezes, você não desconhece os marcos, enquanto não tem marco regulatório você não pode comercializar. Então, assim, tem questões de legislação que são bem desconfortáveis, as carências de profissionais especializados em gerar escala industrial das pesquisas também, fica ali no laboratório, mas não sabe fazer análise de viabilidade de como produzir aquilo de forma em escala industrial. E o baixo nível de investimento de pesquisa e desenvolvimento das empresas nacionais. Realmente as empresas, isso tem mudado um pouco, inclusive amanhã a gente vai fazer um evento aqui de Open Innovation, onde as grandes empresas no Brasil, elas colocaram quais são os seus problemas e abriram esses problemas para as empresas de base tecnológica tentarem solucionar esses desafios, né? E amanhã a gente vai trazer aqui uma pessoa que foi responsável por um movimento que ligou essas grandes empresas, que é uma coisa que a federação também pretende fazer, com as empresas de base tecnológica, né? E esse movimento ele já conseguiu fechar mais de 50 contratos aí no último ano. Ele está levando, se não me engano, esse movimento aí para a Índia, e aí é bem interessante, tá? Então, o desenvolvimento econômico baseado no conhecimento, ele gera um círculo virtuoso. Você tem a ciência e a tecnologia transformando dinheiro em conhecimento, porque você vai
né, aplicando esse recurso que você recebe em aprimoramento de pesquisas alinhadas com a demanda de mercado, e as empresas transformam esse conhecimento em dinheiro. O Grande Vale, para ser muito rápido, esse estudo foi feito e foi mapeado um plano de fundo para esse cenário de distanciamento. Então existe um grande vale entre a ciência e o mercado, como a gente já falou, com a dificuldade de transformar esse conhecimento em negócio. O conhecimento, ele é a principal alavanca, né, da inovação nas empresas. Então, reconhecer que a ciência é a base para a realização das grandes inovações. A vocação científica e no ambiente de inovação no Brasil, ela é muito baixa ainda, né? A gente tem um aumento aí, por outro lado, de investimentos em centros de tecnologia, investimentos governamentais, como essas verbas que tem, de FINEP, de bancos, etc., para bancar pesquisa, a disseminação da cultura de inovação, o desenvolvimento da indústria de capital de risco, ou seja, nos últimos anos no Brasil, acho que nos últimos 10 anos, onde começou-se a analisar um pouco mais essa interação e preparo, não só das empresas, sensibilização das empresas para inovar, como também sensibilização das instituições para estimular a inovação nas empresas, isso começou a despertar o interesse de investidores. Então, essa indústria de capital de risco, ela começou a surgir e se fortalecer também quando essa relação começou a se fortalecer. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais essa relação for frutífera, quanto mais resultados forem gerados dessa relação entre academia e empresa, mais o ecossistema investidor vai crescer, né? E aí eu posso falar de exemplos recentes da minha trajetória pelo Nordeste nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, assim, de estados como Pernambuco, por exemplo, está anos-luz da gente, porque você tem uma etapa lá de apoio aos empreendedores que vai desde a validação das ideias, validação da ideia no mercado, do MVP, até toda a construção de qualificação do negócio, até como acelerar o negócio, como você levar, e aí o cara passou pela aceleração, passou pela concepção, tem um modelo de receita, já começou a faturar, aí coloca um cara lá no Vale do Silício, lá na Europa, tal, aí fazem 3 perguntas, o cara volta chorando, aí diz, nada que eu imaginei para o meu negócio é o que eu pensei. E esses chacoalhões, que aqui foi uma pequena prévia que a gente deu hoje, vocês vão, e a vida, né, na verdade, em todas as esferas, ela vai dando para a gente constantemente, né? Então, a gente tem ainda muito a caminhar nesse sentido. Maior investimento privado em pesquisa e desenvolvimento. Quem faz a inovação continua sendo a empresa e não a universidade. E aí, quando a gente fala isso, não desmerecendo a universidade, mas inovação, ela é nota fiscal. Então, o produto seu só é inovador se você consegue vender. Enquanto você não vende, não existe inovação. O mercado não percebe isso, né, como sendo inovação. Ela está baseada na ciência, mas a universidade também continua tendo um grande papel. E aí a inovação aberta foi esse exemplo que eu dei, que é criar um ambiente onde as empresas possam conversar com as menores, aí, envolvendo centros de pesquisa, investidores, etc. Aqui são alguns esforços que são balanceados, mas o mais importante disso tudo é que esses esforços eles têm que promover o esforço que você faz em estratégia, o esforço que você faz em capacitação de pessoas, em aprimoramento dos processos, que você faz na otimização e mapeamento dos seus recursos para inovação. Tudo isso tem que fazer parte de uma gestão de inovação. Então, a empresa que investe em gestão de inovação, ela consegue, uma vez implementando essa cultura, ela consegue ser a alavanca, né, que vai fazer com que esse vale ele se encurte e deixe de existir. Então, ela é a base do crescimento e sustentabilidade, né, para uma empresa inovadora. Você tem que ter a inovação como parte da tua estratégia e a empresa é feita de pessoas. Então, se você não investe, não trabalha a visão, a ousadia, o foco no foco, o olho no, né, o sangue no olho, para que você tenha essa cultura empreendedora, a empresa não consegue cruzar esse vale. Aqui a gente tem também um modelo, né, de gestão de inovação. Então você direciona as inovações. Aqui na verdade é como você consegue, começa a fazer um alinhamento entre o que você está desenvolvendo e o que o mercado demanda. Então
você direciona as inovações garantindo que está com alinhamento com a tua estratégia. Então, eu quero crescer no mercado alvo X. Eu vou pesquisar esse mercado, eu vou entender os problemas. A inovação vai fazer parte da minha estratégia para que eu consiga sempre estar alinhada com as demandas desse mercado. Eu vou apoiar as iniciativas de inovação com recursos de suporte da alta gestão. Então, eu vou buscar, com a alta gestão, financiamentos, eu vou buscar as horas de dedicação, eu vou buscar consultorias, eu vou montar tudo que é necessário para apoiar essas iniciativas de inovação. A organização da estrutura da empresa para permitir que esse processo seja um processo mais eficiente e contínuo. Conscientizar todos os níveis da organização. Não adianta você ter um colaborador ou um gerente inovador se essa inovação não faz parte da estratégia da alta gestão. Não adianta você ter uma alta gestão inovadora se quem executa essa inovação não entende a importância dela. Por isso que líderes é tão importante, que ele consegue agregar todas as pessoas e deixar todos eles na mesma pauta, né? A partir daqui, você consegue, juntando todos esses elementos, você consegue detectar quais são as tendências no mundo externo, para que você daí comece a idealizar quais são as soluções para esse mercado. Então é muito importante, falando de investimento ou falando de negócio, que a inovação ela esteja alinhada com a demanda clara de mercado. Muitas vezes no Brasil e na ciência, você pesquisa e depois você vai lá, opa, tem mercado? Não. Primeiro você vê que existe mercado, você dimensiona ele, vê quanto dinheiro ele tem para pagar. Aquelas perguntas que a gente fez. Quem hoje está atendendo, quais são as tecnologias que estão lá, por que a minha é diferente? Aí você volta e desenvolve. Pode falar, Rômulo. Isso é um posicionamento estratégico, como você fala, existem duas formas de você se posicionar, assim, nesse aspecto. Tá. Que você está falando. Eu desenvolvo um produto para conquistar um mercado, eu tenho um mercado para desenvolver um produto. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Então, nem sempre é só mercado, né? Nem sempre, mas aí se você tiver o conhecimento suficiente do teu setor para antecipar a demanda, às vezes você se depara, eu acho que é isso que você está dizendo, né? Eu vou gerar uma demanda, você pode, é um risco maior, mas você se depara com a possibilidade desse mercado demorar a adotar a solução que você solucionou. Agora, se o mercado ele tem uma necessidade que está sendo mal atendida, e você vê que essa necessidade ela gera outras, aí você tem uma porta de entrada para resolver esse problema e completar com uma necessidade que nem imaginava que existia, né? Agora, levando sempre em consideração que existe um risco do produto ser muito inovador e você ter marco regulatório que impacte no consumo desse mercado, você ter as pessoas não entendendo direito o que você está oferecendo e, consequentemente, não entende, não acha que é necessário, pensa que é supérfluo, entendeu? Então, é trabalhar muito bem, assim, como que você vai criar essa demanda. É um trabalho um pouco maior. Mas cedo eu estava dizendo, as empresas todas querem crescer no mercado, concorda? Só que tem uma conta aí que tem que ser feita. Quanto dinheiro eu vou gastar para crescer no mercado? É sempre bom crescer no mercado? Nem sempre. Pode ser que eu tenha investido muito mais dinheiro que o mercado vai me retornar. Então é pensar o quanto você precisa investir para que você vai ser remunerado, tá? Então você seleciona as ideias com maior potencial de captura de valor e alinha isso com os objetivos de inovação da empresa. Tem uma coisa muito importante aqui que é muito comum, a pessoa me aborda e diz assim, eu tenho várias ideias. Cara, começou mal, porque a gente precisa ter foco, né? Escolhe uma, pesquisa bem o que é essa demanda, pesquisa bem esse mercado, pesquisa bem a solução, tudo aquilo que a gente conversou, e aí você direciona isso. Uma vez executando isso, você vai incorporando as outras, tá? Aí você aparelha a empresa através do desenvolvimento de competências internas ou com parcerias externas, você implementa de forma eficiente e sustentável os projetos de inovação, e aí é muito importante aqui fazer o acompanhamento mesmo dos projetos que a gente está aqui, do PAP, né, do InovaFit, fazer um acompanhamento mesmo dessas entregas, da gestão financeira, dos marcos de entrega desses projetos, para que você possa ter uma gestão eficiente e conseguir agregar realmente valor para a solução do mercado que você está propondo. Aí você aprende com todas essas experiências e vai aperfeiçoando a inovação que nos interessa. É inovação de modelos de negócio? Não. É inovação de matéria-prima diferente? Não.
É inovação tecnológica. É você ter um produto ou um processo diferente, inovador e novo, ou você ter o produto ou processo que existia melhorado, tá? Esse é o grande foco de investimento das empresas de base tecnológica. Ah, mas o meu negócio é maravilhoso. Poxa, se não tem inovação tecnológica, assim, para fundos de investimento, por exemplo, para gerar essas barreiras de entrada, vai ser mais difícil. É uma lanchonete, pode crescer muito, pode ter um modelo de franquia, não é o caso aqui, eu estou só sendo didática, né? Mas não é de inovação tecnológica. Então é ter sempre o caráter de tecnologia. Aplicativos, por exemplo. Aplicativos são coisas que têm uma certa facilidade de ser aplicada. Então, como é que você caracteriza a inovação tecnológica do teu aplicativo? É importante. Como é que você caracteriza a inovação tecnológica do mecanismo lá de anestesia? Né? Como é que você caracteriza a inovação tecnológica lá do ozônio? Tá, Ricardo? E tem que comparar muito bem com as outras tecnologias que estão lá disponíveis. Mais uma vez falando que a inovação ela tem que partir da demanda de mercado, isso vai alimentando esse ciclo. E aí os próximos passos dessa inovação é dizer assim, minha empresa precisa crescer, eu quero que ela cresça, ou eu estou satisfeito com o ritmo dela, crescimento orgânico, vou faturando, vou reinvestindo, né, e vou, porque crescer tem um desafio aí, tá? Isso vai exigir recurso financeiro que eu tenha que captar, seja por financiamento, seja dinheiro dos outros, né, seja o que for, fomento também. Eu tenho dúvidas sobre qual recurso para essa fase atual do negócio eu preciso. Vocês têm dúvida, gente? Quando eu pergunto assim, está aqui em prototipagem final, já está desenvolvido, etc. Vocês têm dúvida de que recurso financeiro vocês precisam para ir para dar mais um passo à frente? Qual é o melhor recurso? Tem, né? Então, o que aplicar, né, com a necessidade de capital que vocês têm. Então, aqui eu vou dar algumas dicas, tá? Vocês vão entender quais são os recursos ideais. Quais são as opções disponíveis para a empresa hoje, como é que eu posso acessar. Vamos lá. Bom, a empresa ela tem basicamente 4 estágios de desenvolvimento. Ela tem a etapa de ideação e desenvolvimento, ela tem a prova de conceito, que é quando você tem o MVP, onde você vai começar a fazer o protótipo, né, e começar a testar. Você tem a fase de decolagem, que é quando você já começou a ter uma nota fiscal. A nota fiscal ela já tem que começar na prova de conceito, tá? Mas aí eu já estou começando a crescer, já tenho alguns clientes que são recorrentes, clientes que estão sendo fidelizados. E eu tenho também uma etapa, que é a etapa de maturidade. Minha empresa já é consolidada, meu produto, eu quero me expandir, eu quero, enfim, internacionalizar, eu quero crescer em larga escala. Então são essas as fases. Saber qual é o recurso ideal para cada uma dessas fases é, assim, decisivo. Entender em que momento você está, ter essa autocrítica. Por isso que a gente fez o autodiagnóstico, por isso que a gente aplicou aqui o questionário hoje, por isso que a gente fez todos esses exercícios. Isso faz parte do processo de autoconhecimento, tá? Para você poder entender em que etapa você está. Então, ideação. Para que eu preciso de capital na ideação? Eu preciso para fazer pesquisa e desenvolvimento, não é verdade? É a etapa que a gente está agora, né? Eu preciso para fazer uma escala de produção piloto, eu preciso ter um produto mínimo viável, eu preciso começar alguns esforços comerciais iniciais para poder validar essa minha solução no mercado, tá bom? Então, os recursos que vocês vão captar serão recursos para, basicamente, aplicar nessas ações, tá bom? Então, lembra daquela pergunta lá da necessidade de capital que eu falei, quando eu vou aplicar? Nessa fase que vocês estão, passo a passo, uma coisa de cada vez. É isso aqui que vai ser o foco, tá? Meu foco vai ser validar minha proposta de valor, validar meu produto no mercado inicial, começar a fazer o primeiro esforço comercial para ter essa validação, tá bom? Entender o cliente, etc. Então, as minhas prioridades são validar essas hipóteses chaves para o negócio, para ele poder parar em pé e eu conseguir sobreviver. Aqui está o grande problema da mortalidade das empresas que começam de base tecnológica, né? É não aplicar o recurso com esse foco. Ou seja, não fazer uma boa validação de mercado. Às vezes acha que está arrebentando a boca do balão, parte para o mercado, quebra a cara, acaba o dinheiro, acabou o negócio, tá? E aí vai sonhar outra coisa.
Onde é que eu busco apoio? Aí entra, né? Capital próprio, da família, dos amigos. A gente brinca muito, tem um love money, mas o love money não é aquele dinheiro que você ganha com amor, é o dinheiro que você ganha com quem te ama, né? Então, assim, você tem aquela rede que está ali disposta a bancar. O Anderson, por exemplo, da Agenda Kids, quantas pessoas da Agenda Kids ficaram dedicadas integralmente enquanto os outros meio que ajudavam, Anderson? Foi o Alan, né? Não, na verdade... Como é que foi lá? Foram 3 pessoas... no início da operação, no início. 2, eu e o Alan, e a Fernandinha entrou com 6 meses e o Pedro está entrando agora. Está entrando agora. Então, assim, foi gradual, né, a dedicação exclusiva, mas durante esse período, os que estavam de fora foram bancando os que estavam dentro, não foi? De alguma maneira, em alguma coisa ou outra, né? Assim, porque tinha um recurso que ele ganhava para poder se manter e ter a força de trabalho dele e tantas horas disponíveis. Sei. Então, não era totalmente, né? Mas aí teve uma inteligência que ele utilizou para poder ter essa dedicação. A subvenção, que é esse momento que a gente está, as aceleradoras, que vocês já ouviram falar de aceleradoras? Já? É diferente de incubadora, tá? Eu recomendo que vocês depois façam uma pesquisa e vejam as diferenças. Não é o nosso foco aqui, mas tem perfis diferentes, tá? Incubadora ou aceleradora. Investidores anjos, né? Que no Ceará tem muito pouco, tem muito capeta, investidor capeta. Aí os fundos de capital semente, com raríssimas ocorrências, tá? Porque é muito difícil um fundo de capital semente investir numa empresa que está nessa fase. Só se for um negócio com super diferencial, que é um revolucionário, disruptivo, tá? E que ele está disposto a bancar esse risco, porque aqui o risco de desenvolvimento tecnológico é altíssimo. Naquela nota de risco lá que a gente estava fazendo, o microfone está péssimo. Aquela nota de risco que a gente estava fazendo da inovação tecnológica, ela entra aqui mais alto, tá? Cada etapa daquela vai ser mais alta conforme for o estágio de desenvolvimento. Alguma dúvida, gente? Tá ok? Bom, prova de conceito. Para que eu preciso de capital nessa etapa? Eu preciso de capital de giro inicial, né, que é o que os nossos amigos aqui da engenharia da água, tratamento de água, estão precisando, né? Isso. Olha como é que é o mundo na vida real. Eles terminaram o protótipo, não é isso? Está na fase final. Ele já está começando a passar para essa etapa de prova de conceito e ele já precisa de recursos diferentes da outra etapa para começar a se posicionar nesse mercado. Então ele já está precisando de recurso de capital de giro para fazer as primeiras vendas, tá? E aí você tem os esforços comerciais com foco ainda na avaliação de mercado, as melhorias de produto, porque o mercado ele vai te responder, ou seja, você implementa a solução e ele vai começar a te dizer, preciso ajustar nisso, naquilo, tal. Então precisa ter P&D aqui ainda, e você precisa começar a estruturar os primeiros ritos financeiros e administrativos. Controles de pedido, de cliente, né, de entradas, de saídas. Então é importante ter isso desde o começo, mas aqui, quando você começa a ter as primeiras vendas e ter um mínimo de estrutura, é importante já fazer isso. Então o objetivo é colocar o protótipo, o produto, né, piloto, para rodar e descobrir quantos clientes estão dispostos a pagar. Por isso que tem essa validação e o ideal é que aqui você já comece a faturar, tá? Então pergunta aí para os nossos amigos aqui da unidade lá de tratamento de água. Ah, me passa um cheque de 1 milhão. O povo olha para mim e me acha riquíssima, né? Aí eu digo, depende. Primeiro que o dinheiro não é meu, né? E segundo, já está faturando? Não, a gente ainda vai faturar, porque a gente não tem capital de giro, né? Então tem que buscar nesses lugares aqui. Aí eu te perguntei, por que tu não tenta fechar com o teu cliente, pelo menos, um modelo de receita onde ele banque uma parte dessa tua produção inicial? Tá? Muitas vezes nessa etapa o próprio cliente financia. Tem investidores anjo e aqui também você pode ter fundos de capital semente, ainda um pouco raro, tá bom? Terceira fase, a gente coloca terceira e quarta, porque essa etapa da decolagem ela vai de empresas que faturam um pouquinho, tipo 500 mil, 1 milhão, até empresas que faturam 8, 10. Então tem muitas necessidades diferentes, aí a gente agrupou aqui.
Eu já tenho venda recorrente, alguns clientes meus já estão fidelizados, né, no meu produto básico. Eu quero expandir minha carteira e lançar novos produtos. Então, de acordo com as características dessa fase, você vai continuar precisando de capital de giro. Você vai ter que agora começar a traçar metas, estratégias comerciais e de marketing. Vai ter que entender como é que você vai chegar nesse mercado, se você vai precisar estruturar um programa de canal, se vai precisar trabalhar com representante de venda, se você vai ter que elaborar um site, se você vai ter que elaborar folder, né? Como é que é teu modelo de proposta, se você vai participar de feiras, de congressos, né? Como é que vai ser essa sua etapa de posicionamento no mercado. Você também precisa aumentar a produção, porque você não quer crescer as vendas. Então, precisar de capital de giro, aumentar a produção, vai ter que começar a trabalhar com os indicadores de produtividade. Tá? E aí você tem o P&D de novos produtos e de subprodutos, porque nessa etapa, também expandindo a carteira de clientes, novas oportunidades de melhoria nesse produto básico vão surgir. Assim como também, para você continuar crescendo, uma hora esse produto básico vai saturar, você vai precisar desenvolver outros, ok? É muito importante saber onde é que você busca. Então, assim, sempre que a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, o fomento ele é importante porque ele vai acompanhar a empresa em vários estágios, né, FUNCAP? Né? Desde essa etapa, que é a etapa de maior risco para eles, inclusive, porque o que a FUNCAP quer é que realmente essa pesquisa seja aplicada, mas ela vai estar presente na vida da empresa, inclusive no ciclo dela inteira, porque tem possibilidade, né, de melhorias, e de novos produtos, e de novas aplicações serem desenvolvidas ainda com recurso de fomento, que ainda é o recurso mais barato para isso. Não desmerecendo, né, o recurso, mas é o recurso ideal, né, para você conseguir realizar essa inovação. Aí você tem o financiamento, captação de dívida. Aí tem dois tipos. Você vai no banco, pega uma linha de financiamento. E aqui é muito interessante porque, assim, lembra que eu falei que imobilizar o investidor não quer? O investidor não quer construir parede, o investidor não quer comprar máquina. Pelo menos ele não quer comprar máquinas de coisas que ainda não existem. Se é uma empresa que já está rodando, que já tem uma produção, e para que ela cresça a produção, ela precisa ter um nó a mais de produção, e para isso comprar um equipamento, ok. Mas uma empresa que ainda não fatura nada, pegar o dinheiro todo e imobilizar, para o investidor não é um bom negócio. Para isso você tem linhas de longo prazo, que são recursos mais baratos e inteligentes, que você pode ir pagando com o próprio fluxo da operação. Deu para entender? E aí você tem a própria FINEP, tem linhas de financiamento. Infelizmente o Ceará, eu até conversei isso com o Jorge, né, Jorge? A linha de inovação de financiamento que a FINEP tem, no Ceará não tem operador para essa linha. No Rio Grande do Norte tem, aqui não tem. Então são linhas com juros mais baixos, né? Se não me engano é empresa, ai meu Deus, o nome da, me ajuda? Inovacred, né? Tem outra linha do BNDES, que é o MPME Inovadora, que aqui também não tem, que é a Opere. Então, assim, tem alguns recursos que estão disponíveis, mas que aqui no Ceará a gente ainda não consegue, né, ter acesso. E tem os bancos também. Os investidores anjos, e aqui começa a gente a conversar de capital investidor, empreendedor, que é a característica de um fundo de investimento, como é o caso do Criatec, do Primatec e de outros tantos que tem por aí, tá? Que são os que já vêm, a gente chama capital empreendedor, por quê? Porque geralmente quem está dentro dessa... Primeiro, capital de risco é uma linguagem um pouco pejorativa. E a equipe que cuida desses fundos foram pessoas de mercado, às vezes empreendedores, têm suas próprias empresas, gestoras, consultorias, etc. Então, realmente é um recurso que vem, que não é só financeiro. Ele vem com uma certa inteligência para te ajudar a aplicar direito esse recurso e vem com certa rede de relacionamento. Alguns mais, outros menos, tá? Então, aqui na decolagem, é muito importante você conhecer o seu projeto profundamente. Foi esse exercício que a gente fez aqui das 10 perguntas. É só conhecendo profundamente, tendo essas respostas dentro de você, no seu coração, que você consegue ter sucesso na hora de conversar com quem tem dinheiro para te dar, tá? Então, tem que ser um negócio inovador com alto potencial de crescimento. Por quê? Daqui a pouco a gente vai falar. O que é que esses investidores querem?
Eles querem colocar dinheiro e retornar para uma empresa que cresce 5, 6, 10 vezes em 5 anos. Então é um crescimento muito agressivo, por isso escalabilidade é a palavra mais analisada. A possibilidade de você escalonar esse modelo é uma das coisas que mais se analisa na hora de avaliar se o negócio é bom ou não. Tá? Então, antes de buscar um fundo, o empresário tem que refletir: que tipo de empreendedor eu sou? Eu sou uma pessoa que está aberta a essa relação? Eu quero ser o dono da minha empresa para sempre? Né? Eu sou uma pessoa de fácil relacionamento? Eu não gosto de dar satisfação? Eu acho que vai ser um choque de gestão para mim? Eu estou preparado para uma estrutura que algumas vezes é burocrática? Eu estou disposto a pagar esse preço? A instituir uma estrutura de governança, de conselho de administração, de diretoria, onde para eu tomar uma decisão eu tenho que levar para outras esferas de deliberação? Então, primeiro se conheça e veja se você está preparado. Eu gosto de estar sempre na liderança? Ou tem problema, por exemplo, eu ceder lugar para alguém mais capacitado que eu? Eu dei um exemplo aqui mais cedo de empreendedores de uma empresa que tem lá em Recife. Essa empresa, ela tem mais de 20 anos de existência. Os empreendedores, ela tem um software para o setor de energia. Eles fazem operação e manutenção dos ativos físicos do setor elétrico, das torres, né, de todo aquele equipamento que fica na rua. E eles começaram essa empresa na década de 90, todos eles colegas de faculdade, são 4, e fizeram uma aposta numa solução à época. Essa aposta não deu certo, eles tinham pego um financiamento na FINEP, ficaram devendo R$360 mil sem faturar, quebraram, venderam suas casas, seus carros, pagaram a dívida, reconstruíram a empresa, mudando o foco, agora indo para essa solução específica. E aí eles são super técnicos. Há alguns anos atrás, 6 anos atrás, eles disseram: a gente está crescendo muito, a gente não sabe lidar com esse crescimento. Vamos chamar alguém que seja profissional, para a gente poder continuar fazendo o que a gente sabe fazer, que é contribuir com a inovação, contribuir. Então eles contrataram o ex-executivo da Siemens para ser o CEO da empresa, e eles passaram a responder. Isso é que é a humildade, né? Assim, é autoconhecimento, a maturidade, na verdade, né? E essa empresa, no passado, faturou 9 milhões, 3 milhões de EBITDA, há 4 anos está nas melhores empresas para se trabalhar. Acabei de receber uma notificação deles dizendo que esse ano, a 4ª vez consecutiva, que eles ganharam. Então, assim, é esse tipo de perfil, né, que agrada. Agrada porque você sabe que não é qualquer problema que vai fazer com que esse pessoal abandone o barco também. Essa experiência, essa trajetória dá muita segurança para quem vai investir. Eu estou disposto a ceder ações da empresa e compartilhar a gestão? Ou seja, eu estou disposto a ter um sócio? Eu estou disposto a que a minha empresa não seja mais 100% minha? Eu estou disposto a elevar as decisões para essas esferas de gestão? Né? E aí a maturidade. Para que eu preciso de capital nessa fase? Eu já tenho uma carteira de cliente consolidada no mercado atual, eu quero expandir rápido, ir para outros mercados, internacionalizar, encontrar outras aplicações, construir produtos aí complementares e tal, para extrair mais valor dos mercados atuais e explorar esses outros. Geralmente, nesse exemplo, você começa a pensar em outras estratégias de atuação em outros mercados. Falei do licenciamento? Então você pode combinar uma coisa com a outra. Poxa, eu sou muito forte e competitivo e consigo ter sucesso no mercado nacional controlando a produção. Mas eu vou fazer um investimento direto, ou seja, montar uma planta de produção no Chile, por exemplo, ou para ser competitivo, né? Ou nos Estados Unidos ou na Europa, ou eu encontro um parceiro lá que possa executar com essa minha tecnologia esse produto que eu ofereço. Então você começa a deixar o negócio um pouco mais sofisticado, né? Então nessa etapa você continua investindo em capital, em comercial e marketing, você faz a expansão das equipes regionais de back-office, porque você precisa começar a ter uma estrutura capilarizada de gestão também. O capital de giro também continua, o aumento da produção, montar a planta ou ampliar a atual, seja em outro lugar, e o P&D aparece constantemente. Nessa etapa, aí são fundos maiores,
Geralmente esses fundos eles não saem da empresa, não tem esse período de permanência de 10 anos, 8 anos como sócio para depois vender a participação. Geralmente ele fica para multiplicar bastante valor e aí depois fazer uma oferta pública de ações e abrir capital na bolsa, tá? Na Bovespa, listadas na bolsa, tem aumentado. Eles têm um programa para estimular essa cultura, né, de capitalização através de oferta pública. Aqui é um pouco da cadeia do que a gente falou. Quero só falar aqui dos valores, né, para vocês entenderem o tamanho da grana. Geralmente, até uns 400 mil, isso numa rodada, tá? Você pode captar mais, tem empresas que já captaram 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 7 milhões, inclusive. Mas na área de fomento, por rodada, você chega até uns 600 mil na média, tá? Esse é o mesmo valor que investidores anjos e aceleradoras também podem aportar nas empresas. A maioria das aceleradoras, elas não aportam recurso financeiro. Elas aportam mentoria na gestão, né? Ele fica ali acompanhando, geralmente tem executivos sênior, que são os sócios da aceleradora e tal. E aí, se aparecer um investidor interessado, eles convertem aquela mentoria em participação, tá? Então eles viram sócio na hora que entra alguém com grana para colocar. Porque em teoria eles prepararam a empresa, né, ao longo do processo para poder ser atrativo para investidor. Então eles se remuneram dessa forma. Tem que ter um pouco de cuidado, porque algumas aceleradoras elas oferecem mentoria, mas não entregam mentoria, né? Tem que ter cuidado, porque algumas aceleradoras elas fazem uma opção de compra de uma participação muito maior do que realmente elas mereciam. Aí quando a gente vai falar de fundos de capital semente, geralmente essas empresas que recebem aporte, elas recebem em torno de 2 milhões de reais, podem chegar até 6 milhões de reais, tá? O valor aportado por empresa. Mas isso assim, quanto mais ela aporta, obviamente, ela vê que o risco desse aporte é o menor, né? Ela vai colocando mais dinheiro enquanto ela vai sentindo que aquela operação ela vai dando retorno. Então, geralmente, o valor que ele vai colocando na empresa está condicionado a metas que você alcança. Por exemplo, no primeiro ano eu vou ter que implementar um programa de qualidade, eu vou ter que ter uma certificação, eu vou ter que implementar os indicadores de desempenho operacionais, porque os financeiros ele já tem a ferramenta que levanta. E aí, quando eu tenho isso implementado, ele libera a próxima parcela, tá? Eu tenho que ter tantos clientes na base do novo produto, eu tenho que ter lançado um novo produto também, uma meta de liberação de parcela de investimento. Então, para cada etapa que você coloca no teu plano, na tua tese de investimento, ele vai te liberando outros valores. Até 10 milhões, até 6 milhões pode chegar, e as empresas elas têm um limite de faturamento, que é até 10 milhões, tá? Então, por quê? Porque só em empresas com faturamento de até 10 milhões é que 2 milhões, 6 milhões faz alguma diferença, concorda? Se a empresa fatura 100 milhões, um valor como esse não vai fazer nem cócega. Eu não consigo implementar nada que repercuta de uma maneira significativa no crescimento dessa empresa, tá? E aí vai crescendo, né? Para cada faixa, tanto o faturamento das empresas quanto o nível de valor aportado também vai aumentando. Os fundos de Venture Capital, eles hoje, até 30 milhões eles aportam por empresa. Já pensou quando vocês estiverem com esse dinheiro todo aí, o povo querendo, né? Tá doido, né? Negócio bom demais, né? Compensação, tanta dor de cabeça que tem que fazer, né? Das coisas que tem que fazer. Esse daqui, acima de 30 milhões, tu já vai estar faturando 100 milhões. Já pensou? Coisa bacana, né? Roberto, Oi? Capital Semente também é o mesmo perfil, entra como parceiro? Isso, entra como sócio. Tem que ser SA também? Não? Tem. Dos fundos, dos fundos tem que virar SA. E existem muitos fundos de capital semente? Hoje, nunca antes na história desse país teve tanto dinheiro para se aportar nessa categoria de recursos. Só não tem projeto bom. Estou sabendo disso. Mas não quando tem problema nesse CRIATEG, esses fundos, é que tipo, é um edital, você tem que ficar com tudo de compra naquele momento. Não é edital não, tá? São chamadas abertas durante um período, 4 anos, 2 anos, 3 anos, e você tem que responder alguns critérios que a gente vai falar daqui a pouco. Mas não é um edital
que você se aplica com as chamadas convencionais, como é um fomento. Não tem isso. Não. Ele tem um período de análise, que eu não vou mentir para você, que é um burocrático, é longo, o dinheiro demora a cair na conta, não é de uma hora para outra, e que tem um rito aí de aprovação que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Mas assim, o que é a filosofia? Só recapitulando. Você entra na empresa, isso aqui é o conceito, tá? Capital de risco vem do termo em inglês, venture capital, que nas nossas nomenclaturas mais modernas a gente chama de capital empreendedor. Você compra participação, você vira sócio, você acompanha essa empresa, trabalha para multiplicar valor e depois você sai com alto retorno. É esse o objetivo, tá? Aqui que você recupera o teu investimento. E aí o trabalho que você tem é encontrar uma empresa que tenha um risco relativo, que é a característica, mas que uma vez dando certo, com aquele recurso que você coloca, o potencial dela retornar esse investimento é muito alto. Geralmente a participação que se compra é de 49%, sempre é minoritário, até 49%. Pode ser 20%, 15%, 30%, dependendo do grau de risco da empresa. Por isso que aquela análise qualitativa que a gente fez lá é tão importante. E na maioria das vezes ele permite a ele ter uma posição de gestão, ou seja, indicar um diretor administrativo financeiro e ter um assento no conselho, porque uma SA tem que constituir um conselho de administração, tem uma estrutura de governança aí. E o que ele quer, né, depois, na saída, retornar de 6 a 12 vezes o valor que foi investido. Ah, é possível? Houve na carteira do Cratec 1, por exemplo, hoje a nossa taxa de retorno geral está em torno de 25%. Essa empresa primeira que foi vendida, ela foi vendida por 4 vezes 5 o valor investido em um ano de investimento. Olha como o retorno foi bom, né? Se você faz investimento, um ano depois você retorna 4 vezes 5, né, o valor que foi investido. E aí, mais do que recursos, você tem, né, a parte de profissionalização, né, da qualificação dos profissionais que vão ser contratados, principalmente os C-level, né, diretor financeiro, diretor comercial, né, nessa linha a rede algumas vezes funciona para essa indicação. A governança, porque você passa a ser auditado todo ano por CSA e por isso você tem que ter todos os controles, tem as reuniões de conselho de administração. É muito importante o conselho de administração, tá? Porque algumas esferas você pensa que é burocracia, mas se você colocar lá as matérias de deliberação, se tiver algum problema, é importante chamar a estrutura de governança para deliberar, tá? A experiência mostra que ela é necessária, não pode menosprezar o papel do conselho. Os critérios. Aí pronto, começa. O primeiro critério de qualquer coisa é aquela questão da inovação que eu falei lá no começo. Inovação tecnológica, seja de produto ou de processo. Essa inovação, ela tem que solucionar um problema de mercado, como a gente falou, que seja relevante, que seja uma dor. A equipe tem que ser experiente, alinhada com o negócio, como a gente conversou. As características de inovação têm que ser proprietárias. Esse diferencial tem que ser explícito para que o mercado esteja disposto a pagar. A rentabilidade, a necessidade de capital, não preciso nem falar, né? Porque a tua necessidade de capital você tem que mapear o que, que você vai aplicar e que retorno ele vai gerar, tá ligado com e aquilo que a gente conversou sobre os compradores da participação do investidor já identificados. O ciclo, resumindo, gente, é assim: uma vez que ele gostou de você e que ele diz, vamos preparar os materiais para apresentar para os donos do dinheiro, né? Até esse momento o dinheiro cair na conta, 8 meses, no mínimo. Tá? Porque como é que funciona? Você vai, apresenta, ele aprova, você faz uma auditoria que dura uns 2 meses, aí você vira SA, você elabora os documentos de aporte, aí efetiva o aporte, registra na junta, até o jogo começar e o dinheiro cair na conta, você tem aí 8 meses no mínimo, tá? Talvez seja mais fácil para uma empresa que não fatura nada, porque não tem muita coisa para auditar, né? Mas assim, dependendo do porte dela, você tem outros problemas aí para ir analisando, tá bom? Aí entra a parte bacana, que aí vem um pouco da nossa experiência em analisar as empresas. Os principais aspectos que a gente analisa, eu nem vou me delongar muito, aqui é um desmembramento daquele lá que a gente apresentou. Mas tem coisas que as empresas precisam se preparar antes de conversar com alguém que vai investir, seja uma empresa, seja um investidor institucional, seja um anjo, o que for.
Primeiro, a qualidade, a dedicação da equipe ao negócio. Isso vai ser uma coisa que vai ser demandada por quem vai investir, porque quando se investe no jockey, não se investe no cavalo. Muitas vezes o jockey é mais que um cavalo, quase, né? Mas, enfim, o cavalo que eu digo é toda a máquina, né, da empresa que funciona. Então, a gente investe nas pessoas. Os números de empreendedores que trabalham na operação, isso também é muito importante, que de preferência, mais uma vez, não morram nunca. Especialidade dos empreendedores, eles estão alinhados com o negócio em si, moral, né, honestidade, integridade. Tenta checar. Eu já tive experiência, por exemplo, de estar quase apresentando uma empresa para comitê. Aí eu estou lá em Campina Grande, me toco com a criatura na fila do almoço no evento que estava tendo lá na Federação das Indústrias. Aí eu conversando com ele sobre as coisas que estava vendo aqui no Ceará. Aí ele me disse, que empresa você está vendo? A gente tem confidencialidade, né? A gente não pode dizer. Quando eu falei o que a empresa fazia, ele me disse, é a empresa X? Aí eu disse, eu não falei o nome da empresa, né? Eu só disse que era que ele tinha dito. Ele disse, pelo amor de Deus, eu vou te mandar amanhã todos os documentos que essa empresa assinou comigo, dizendo que se em 3 anos eles fechassem negócio com algum investidor, a gente ia ter direito a 5% de participação, porque a tese de investimento deles que eles estão apresentando foi a gente que fez. É como se eu tivesse te ajudado a fazer tua tese de investimento, você tivesse me dando preferência para te apresentar para os investidores, você mudou o nome da empresa, me bypassou, eu sei que você fez isso, eu tenho o direito de executar o que a gente tinha acordado, que é um risco, assim, não é a questão do executar, é a questão do cara não te falar, né? Não ser ético, não ser aberto com você e tal. A inovação. Quais são os tipos de inovação? A parte de estrutura societária também, que a gente já conversou bastante sobre isso, né? Quais são os tipos de inovação? Ela é aplicável para outros setores? Por exemplo, tinha empresas investidas lá no Cratec 1, que ela fazia diamante artificial. Ela aplicava desde brocas de perfuração de poço de petróleo até de dente. O diamante. Então, é você entender se você tem como levar esse teu conceito de solução para outras aplicações. Por exemplo, o sistema do ozônio ou do tratamento de água, você tem como aplicar em outras coisas, né? Em outros mercados, porque você vai diversificando e vai ampliando o teu leque de inovação. Qual é o nível dela? Ela é disruptiva, não é? Difusão. No Nordeste a gente não tem muita inovação disruptiva. A gente tem mais difusão de tecnologia ou inovação incremental. Quais são os tipos de cliente, o histórico de subvenções e premiações? E aqui, gente, ó, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu estava olhando a empresa lá em Natal, esses meninos são ótimos. Começaram um aplicativo que a gente chama Wearable, né? Aqueles aplicativos que conseguem localizar os objetos perdidos, né? Conseguem localizar as crianças perdidas nos eventos. Tipo uma pulseirinha que tem um localizador e que você consegue saber onde é que a empresa está. Isso hoje está no mercado pet bombando, tem empresa investida nessa área. Tem muita coisa diferente que está acontecendo. Mas aí o cara começou a me dizer, a gente ganhou o prêmio tal, a gente está participando, passou no processo da aceleradora X, a gente apareceu na televisão, a gente fez isso e tal. Eu digo, ó, me fala no dia que tu estiver faturando, assim, né? No dia que tu tiver feito uma grande venda, assim, ótimo, bacana, parabéns, porque também você não vai estimular o cara, né? E jogar um bar de geografia na cara dele. Mas assim, poxa, vai ser tão bacana no dia que a gente conseguir converter, né? Toda essa projeção aí em faturamento, tamanho do mercado latente, tamanho do mercado real, a concorrência, o time, né? Porque, por exemplo, um problema que tem no licenciamento, quando você licencia para um parceiro fora, que dá exclusividade para ele no mercado, você tem um negócio que chama go to market, né? Que assim, é o tempo certo de chegar nesse mercado. Às vezes você tem outras empresas que têm solução e quem se movimenta tem preferência, né? Se o cara foi primeiro, chegou primeiro, tira todas as vantagens de ter chegado primeiro nesse mercado, tá? Esse go to market é muito importante. E aí vem a parte financeira, né? A necessidade de capital, a escalabilidade, como eu falei, as margens, o histórico de faturamento, o crescimento de receita. Hoje no mercado a gente tem assim, grandes, e aí é muito bom que vocês vejam isso depois, que vocês vão ter essa apresentação, que assim, hoje o mercado de investimento no Brasil e no mundo, ele tem olhado para grandes teses de investimento, para grandes conceitos de solução, tá? E aí você tem alguns setores da economia, como tecnologia de informação e comunicação, agronegócio,
você tem logística, serviços financeiros, energia, e você tem aqui algumas tecnologias e processos que são aplicadas a esses setores, dá para entender? Então, assim, por exemplo, eu tenho a nanotecnologia que eu posso aplicar para a saúde, né? Eu tenho o Analytics que eu posso aplicar para o agronegócio, para os serviços financeiros, o aprendizado adaptativo que eu posso aplicar para a educação, ou para a educação corporativa, ou infantil. Então, eu tenho uma série de tecnologias e processos que hoje é o que existe de mais atualizado no mercado, que são aplicados para resolver alguns problemas desses setores. Isso gera algumas grandes teses, tá? Então, hoje o mercado de investimento ele tem olhado tudo que é saúde inteligente, varejo inteligente, que é agronegócio inteligente, tecnologias de agronegócio, embarcadas, equipamentos, georreferenciamento e por aí vai. Logística inteligente, as fintechs, né, as tecnologias financeiras, hoje está muito em alta também as legal techs, que são as tecnologias aplicadas a processos jurídicos, né, dentro do universo jurídico, e energia, tá? Energia aí no espectro mais amplo. A gente fala muito de energia renovável, é muito bacana, tal, tudo, mas ainda tem um longo caminho para esse mercado de energia renovável se consolidar, né? Hoje as soluções elas são para energia mesmo, né? Ainda tem um caminho aí para a gente traçar. Então, quais são os principais drivers, quais são os nossos critérios, né, de direcionamento para analisar as empresas de uma maneira geral? Como é que a gente forma as teses de investimento? Se tiver empreendedor, qual é a capacidade de entrega? Se tiver mercado consistente com grande potencial de crescimento, se você tiver um conjunto de inovação, um discurso de inovação também, um pacote, né, claro e consistente. Se no setor de economia que você está focando o teu negócio tem espaço para adquirir tecnologias inovadoras. E se você tem sinergia, que hoje em dia os fundos fazem muito isso, antes de você conversar com o investidor, se prepare para conversar com ele e entenda o perfil dos investimentos que ele já fez. E tente visualizar qual é a sinergia que você tem com as empresas que ele já fez investimento. Porque cada vez mais os fundos vão querer consolidar empresas da carteira. Então, se ele fez investimentos em educação, hoje os fundos não pulverizam mais os investimentos, tipo, fazem negócios em várias esferas diferentes, não. Eles vão começando a se consolidar em alguns setores. Então, energia, logística, educação. Então, você tem mais chance se essa empresa já fez investimentos nessa área, porque no final esse fundo vai querer consolidar as empresas. Que é o consolidar? Ah, tem 5 empresas na área de educação. O fundo vai querer o quê? Juntar 5 e fazer uma empresa muito maior e abrir capital. Por exemplo, tem uma empresa de 1 bilhão aí, cotada na bolsa, tá? Os 3 eixos que são o tripé de segurança do investimento. Primeiro, aquilo que eu falei, fundo de capital de risco, que hoje mais bonito chamar capital empreendedor, quer risco, mas não quer muito não. E para ele decidir se ele topa esse risco, tem que ter pelo menos 2 desses fatores aqui. Então a equipe competente, dedicada e alinhada com o negócio é importantíssimo. A existência de geração de caixa, porque na verdade, gente, o discurso de inovação ele é ótimo, bacana, tal, mas se você não consegue gerar caixa e rentabilidade, e, enfim, uma situação financeira confortável de retorno, não adianta de muita coisa, tá? Então, é bonito, é bacana, mas na hora do vamos ver, é isso aqui que vai contar. E a estratégia de saída bem definida, porque além dele ter uma operação rentável que dá para ele dividendos, a saída vai garantir o retorno do investimento maior do investimento que ele fez, tá? Se pelo menos 2 desses daí a gente conseguir atender, tá ótimo. E aqui tem algumas dicas, tá? Que eu vou passar para vocês, que é o seguinte. Vamos lá, para a gente encerrar. A gente já falou de plano de negócio, as 10 perguntas, eu não vou me alongar, mas aqui no que diz respeito ao critério, se analisa muito essa questão de governança das parcerias, metas e resultados. Então, atraia sócio que tem essa cultura de parceria, né? De sociedade. Por isso que no nosso análise de risco lá, tem lá, perfil. Eu quero um sócio. Então, o perfil é dizer, poxa, um cara que sabe trabalhar em sociedade, ele sabe, está aberto para isso. Contrata funcionário com foco em eficiência. Acho que hoje esse aqui é um dos grandes desafios para as empresas, né? Porque no mercado, infelizmente, essa coisa do comprometimento, do foco, tem se perdido um pouco. Pelo menos eu percebo assim. A liderança também é uma coisa que não se desenvolve, né? Se pode desenvolver.
mas eu praticar isso, tentar se capacitar dessa forma para que as pessoas enxerguem em você um líder, uma pessoa admirável, uma pessoa que batalha, que está ali dedicado. O espelho é que nem um pai para um filho, né? O filho vai olhar muito para o pai e se espelhar nele para ser igual. Seja justo com os sócios e com os funcionários, aprenda com os erros. O Brasil valoriza muito o caso de sucesso, né? A gente precisa começar a aprender com casos de fracasso. A gente precisa começar a mostrar o que a gente verdadeiramente é. Não adianta você fingir, porque o mundo é desse tamanho. Se você quiser dizendo que você vai e arrebenta, e não for assim, vai ter meia dúzia que vai olhar para tua cara e vai dizer: mentiroso, você não arrebenta desgraça nenhuma, você é um loser, tá? Eu sou muito chata porque eu fico com ódio de gente que finge o que é o que não é. Tenha bons conselheiros, ou seja, não precisa ter uma estrutura de governança, conselho de administração, etc. Mas tente se aproximar de alguém que tenha conhecimento nesse mercado, troca uma ideia com ele, uma grande empresa, que seja referência, que possa te dar alguma dica, né? E bom senso e senso de urgência. Tem uma coisa muito importante, algumas coisas muito importantes no contato com o investidor: a postura, né? Eu já tive, outro dia, uma pessoa que, assim, português errado nem se fala, mas a pessoa vinha de chinelo, né? De bermuda, né? Me chamar de menina, né? E aí, menina, tudo bem? Fala aí, né? Isso para dizer o mínimo, né? Aí você encontre, ou seja, encontrado com investidores. Isso encontra, ou seja, encontrado, ou seja, tente entender como é que é o ecossistema de investimento. Existem eventos de associação de investidores, existem iniciativas de bancos, Bradesco, Santander, etc., que ao final eles oferecem um momento de apresentação. A gente talvez daqui a um tempo possa promover esse momento aqui, né? Quando as empresas estiverem mais preparadas, a gente chamar alguns investidores para que eles saibam que as empresas existam, né? Depois da rodada de negócio, que eu passo é assim: hoje foi o choque de realidade, aí depois a gente prepara para vender, aí depois a gente prepara para ser investido, né? Então a gente vai fazer a rodada de negócio, vai ter cliente, vai faturar, etc e tal, aí vai começar a crescer, e aí vai começar a ser interessante, aí a gente se prepara e vai se apresentar para investidor. É assim que as coisas têm que ser. Tá combinado? Fechado, né? Bom, então entender a cabeça do investidor e a cabeça do dono são coisas diferentes, assim, a linguagem tem que conversar, essa plataforma de comunicação tem que se estabelecer. Tente proteger a tecnologia e produto. Eu não estou falando de patente, estou falando daquela estratégia lá de propriedade intelectual. Procure um aconselhamento legal, é muito importante, gente. Assim, procure estudar um pouco sobre investimento, sobre quais são os instrumentos, procure uma assessoria, tenha cuidado com o que você assina, porque você está assinando uma coisa que vai reger uma relação de longo prazo, no mínimo 5 anos, né? Teve casos de empresa lá em Pernambuco, por exemplo, que a gente descobriu que no dia seguinte da empresa, e abrir uma empresa sendo sócio da empresa que foi investida é infringir uma regra do acordo de acionistas. E isso faz com que você tenha que devolver o dinheiro corrigido com multa e IPCA que você recebeu. Então, assim, leia isso, ponha isso debaixo do braço. É justificável que na hora do investimento você não tenha muita familiaridade, mas depois de muito tempo investido, não ter mais familiaridade com esse investimento não é desculpa, tá? Aquilo tem que estar na ponta da língua. Se prepare para as fases de avaliação e negociação. Cada etapa é uma etapa: a auditoria, os termos de investimento, a carta de intenção, o acordo de acionista, as atas de conselho, as atas de assembleia, né? Se prepare para cada etapa dessa, porque muitas vezes ela pode, assim, tem questões que vão ser levantadas e que você vai ter que escutar com muita maturidade, tá? E os investidores precisam de liquidez, então eles já entram pensando em sair. Não fique magoado, como eu falei de manhã, se um dia o investidor chegar para você e falar: quero sair da empresa porque está na hora de sair. A gente já colocou dinheiro aqui, né? E a gente acha que a empresa não vai mais dar retorno. Ou então, eu quero ficar mais na empresa porque eu acho que ela ainda tem potencial de crescimento. Então, esteja aberto para esse momento. O Brasil é um país, o que aconteceu com a empresa que a gente desinvestiu, a primeira aqui do Ceará que eu falei para vocês, foi uma coisa assim
Surpreendente. A empresa ela tinha recebido investimento, ela conseguiu resolver, ela tinha uma solução web para seguradoras. Ela conseguiu resolver um problema do Bradesco Seguros, e o Bradesco Seguros, o presidente disse, essa empresa foi responsável por reposicionar o Bradesco no mercado de seguros. Presta atenção no valor que você entregou para um cliente, como foi esse. Esse depoimento foi pelo mundo afora, a empresa tinha passado para o painel nacional da Endeavor, para o painel internacional, foi encontrada pelo comprador, que era um grupo americano e indiano. Em 4 meses a gente vendeu 100% da empresa. Então, essa situação foi uma situação assim, a gente não esperava vender tão cedo, até questionamos se era hora ou não de vender, porque a empresa ainda tinha potencial, talvez, de crescer, mas o fato é que a gente já estava tendo problema para escalar, esse cara era um concorrente muito forte, estava no Brasil já, e se a gente não tivesse tomado essa decisão, que era um excelente retorno de investimento, ele ia sofrer com a concorrência, talvez a gente não tivesse outra oportunidade de venda dessa empresa pelo valor que a gente vendeu, tá? Então, gente, assim, para finalizar, agradeço a paciência. Tem uma série de bibliografias que eu queria indicar para vocês começarem a se preparar. Mas esse livro da Ernest Young, ele é muito interessante. Na verdade, é um e-book, vocês podem pegar ele na internet. Tem várias publicações, depois se vocês quiserem mandar e-mail para mim, eu posso mandar os links para vocês, posso disponibilizar para o pessoal também, tá? Que eu acho que nesse momento de conhecimento, quanto mais informação você tiver, além desse momento que a gente teve aqui, melhor. Então, eu agradeço muito aí a paciência de vocês, né? E nunca procure investidor baseado em valuation. Procure investidor baseado no que ele pode agregar para você. Agradeço demais. Espero que tenha sido produtivo. Agradeço o convite da equipe da FUNCAP. Foi um prazer aí trabalhar para vocês esses dias, conhecer esses projetos, conhecer vocês. Fico à disposição. E é isso aí. Boa noite.